é Jesus quem diz: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. E assim, ao longo dos séculos, as pessoas têm se reunidos nos mais variados tipos de instituições, desde a Casa do Caminho, a primeira instituição cristã do mundo, passando pelas diversas denominações religiosas que viriam a se constituir em torno do pensamento do Cristo. No movimento espírita, a orientação se materializa desde a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, fundada por Allan Kardec em 1º de abril de 1858. Alcança o Grupo Familiar do Espiritismo, o primeiro centro espírita do Brasil, fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes em 17 de setembro de 1865, em Salvador, Bahia. Alcança, da mesma forma, todos os agrupamentos e instituições existentes, onde uma ou mais pessoas estiverem em seu nome, lá o Cristo estará. Eu volto a te perguntar então, o que faz de um centro espírita de fato? Qual a sua definição? Quais os objetivos de um centro espírita? Quais as suas atividades básicas? E ainda, o que o diferencia de outras instituições? Qual o seu lugar de atuação no mundo moderno? Para conversar sobre essas questões e aprofundar o nosso entendimento sobre a primeira parte de Orientação ao Centro Espírita, o capítulo 1, o Centro Espírita. Nesse episódio nós receberemos Álvaro Crispino, autor e orador espírita, pesquisador sobre o movimento espírita e integrante do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e Cirne Araújo, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, coordenador adjunto da área de Infância e Juventude do Conselho Federativo Nacional da FEB. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou acessar febnet.me/OCE para ter acesso ao material que nós fizermos referência. Vamos juntos? Olá, amigos! É com muita alegria que nos encontramos aqui em mais um episódio de divulgação do nosso livro Orientação ao Centro Espírita. No capítulo de hoje, trabalharemos o que é o Centro Espírita na sua essência. E para começarmos a falar sobre o Centro Espírita, vamos fazer uma breve viagem na história, retornando então à França com o surgimento do Espiritismo. E lá nós vamos encontrar que os primeiros núcleos espíritas surgiram dentro de pequenos núcleos familiares. Na história do Espiritismo, vamos encontrar a senhora Plana-Maison, o senhor Forti, o senhor Carlotti e o próprio codificador, que realizaram atividades dentro desses primeiros núcleos familiares. E vamos perceber também que com a edição de O Livro dos Espíritos e a publicação da Revista Espírita, o número de adeptos do Espiritismo cresceu bastante, tanto na França quanto em outros países. Daí, Kardec, observando todo esse movimento, sente a necessidade de fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 1º de abril de 1858. E de lá para cá, nós vemos esse intenso movimento de fundação e de aumento do número de centros espíritas, não apenas no Brasil, mas também pelo mundo afora. E nós vamos perceber que o centro espírita tem um papel preponderante na divulgação da nossa doutrina. Mas também vamos observar que, além da divulgação, os centros espíritas são núcleos de fraternidade, de trabalho e de estudo, baseados na orientação espírita. São escolas de formação espiritual e moral à luz da doutrina espírita. São espaços de convivência
onde crianças, jovens, adultos e idosos podem conviver, podem estudar e podem trocar experiências de aprendizado à luz da doutrina espírita. Os centros espíritas são caracterizados pela simplicidade do cristianismo nascente. E um papel importante do centro espírita é que eles são a célula fundamental de todo o nosso movimento espírita. Dentre as suas finalidades, nós podemos destacar que o centro espírita tem por objetivo o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, baseadas sempre nos princípios codificados por Allan Kardec, principalmente voltados à formação do homem de bem. Além disto, destacamos funções essenciais no centro espírita, que são elas: o esclarecimento, a orientação, o acolhimento e o consolo a todos que lá chegam e que buscam conhecer a doutrina espírita, buscar apoio aos seus problemas espirituais, materiais e morais. Aqueles frequentadores que desejam ali contribuir, servindo, trabalhando nas diversas áreas do nosso centro espírita. E um aspecto também que nós consideramos extremamente relevante, a organização administrativa do centro espírita, para que ele possa também cumprir com as suas finalidades. Um papel que nós não poderíamos também deixar de destacar nessa fala sobre o centro espírita é que todo centro espírita deveria participar das atividades de união e de unificação do movimento espírita, que são atividades que nós consideramos como fundamentais para o fortalecimento de toda essa rede, de toda essa divulgação da doutrina espírita. E Kardec vai nos lembrar em Viagem Espírita que, à medida em que os núcleos espíritas eram criados, os núcleos pequenos deveriam sempre buscar se corresponder, buscar trocar informações e buscar, principalmente, se ajudarem ali para que pudessem, então, desempenhar as suas atividades. E com isso, nós vamos ressaltar a importância de todas as atividades que são desenvolvidas no Centro Espírita, a começar pela atividade de divulgação, que é oferecida semanalmente de acordo com o cronograma da instituição por meio das palestras públicas. A importância da existência das bibliotecas nas instituições espíritas para que a divulgação seja feita através do livro espírita, que nós consideramos como o maior meio de divulgação da nossa doutrina. Enfatizamos também as atividades de evangelização espírita, infanto-juvenil, onde ali as instituições espíritas acolhem as crianças, os jovens e, consequentemente, também as suas famílias, porque nós entendemos que a participação da família no trabalho da evangelização é fundamental. Além do que, através da evangelização, nós estamos trabalhando a continuidade da instituição espírita por meio da formação de trabalhadores. Não devemos aqui também esquecer a importância do atendimento espiritual realizado nas instituições espíritas. É através do atendimento espiritual que muitas pessoas que ali chegam têm o primeiro contato com a doutrina e que buscam ali o apoio para as suas dificuldades espirituais, materiais e morais. A recepção, que é uma área que está diretamente ligada ao atendimento espiritual, tem papel preponderante, porque todos devem ser recebidos com muita fraternidade e com muito amor nas instituições espíritas. Devemos também nos lembrar
das atividades relacionadas à mediunidade, que tem aí o intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual. Então, as instituições espíritas também têm a sua organização, os seus núcleos mediúnicos, e devem também se preocupar com a formação dos seus trabalhadores da área mediúnica. Também falamos da área de comunicação social espírita, muito presente nas instituições espíritas, e agora, neste momento de pandemia que nós estamos vivenciando, onde a divulgação através do site, através das redes sociais, através das atividades que são realizadas durante as lives, então a área de comunicação, ela planeja, ela organiza e ela se coloca à disposição também para ajudar o Centro Espírita nesse momento da divulgação. Devemos ressaltar a área de assistência social, porque uma das bandeiras da nossa doutrina é a caridade. E a assistência social também tem o seu papel fundamental nas atividades do Centro Espírita, porque ali nós temos o contato com as pessoas que estão procurando o consolo, a orientação, e que muitas vezes não trazem apenas somente a necessidade material. Buscam também o conhecimento da sua realidade, buscam a orientação através da consolação do Evangelho de Jesus, para que possam ter fé, para que possam ter confiança no futuro e que possam vencer as suas dificuldades. Então, nós vamos percebendo que as áreas de atuação do Centro Espírita formam uma grande equipe de trabalho a serviço do Evangelho de Jesus, e que todos são muito bem-vindos, e que é importante que não apenas o dirigente conheça a forma de atuação e a organização dentro do Centro Espírita. Todos nós, frequentadores, trabalhadores, nós temos que conhecer como é que o Centro Espírita se estrutura, quais são as suas atividades. Nós precisamos também nos preocupar sempre com a formação dos trabalhadores que ali atuam, porque nós sabemos que a importância de conhecer a doutrina espírita é fundamental para que venhamos desempenhar as atividades que nos são propostas dentro da instituição espírita. E é fundamental também que reconheçamos a importância da organização administrativa, porque trabalhamos junto com Jesus e com o mundo espiritual. Mas não podemos esquecer que aqui temos exigências de ordem legal, temos compromissos que precisamos cumprir perante a lei, e por isso reforçamos esse aspecto tão fundamental na organização do Centro Espírita, que é a sua organização administrativa. É fundamental que o Centro Espírita tenha o seu estatuto, tenha o seu regimento interno, para que possa desempenhar as suas funções, prestar o serviço à coletividade, à sociedade, de forma organizada e, principalmente, obedecendo os princípios da legalidade, porque o Evangelho de Jesus sempre vai nos lembrar: dai a Deus o que é de Deus, mas dai a César o que é de César. Então, nós precisamos sempre valorizar as atividades do Centro Espírita e considerar a importância da atuação do Centro Espírita no movimento espírita, no movimento de união, de unificação, de fortalecimento, para que tenhamos essa grande rede de trabalho, não apenas aqui no Brasil, mas também em outros lugares que nós percebemos que outros países também se organizam para que possam trabalhar, para que possam se corresponder, para que possam, então, trocar experiências e constituir toda essa rede de trabalho que tem por finalidade o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Como nos lembra o codificador, o Centro Espírita deverá sempre se organizar para que possa prestar melhor o seu papel
à sociedade. Agradeço ao Cirne pela exposição inicial. Nós seguiremos conversando sobre o Centro Espírita, agora em uma roda de conversa com a participação do nosso Álvaro, que acompanha conosco remotamente e a quem nós agradecemos pela disponibilidade. Seja bem-vindo, Álvaro, muito obrigado. Gostaria de já abrir a nossa roda de conversa perguntando quais os benefícios de nos organizarmos em grupos de trabalho como o Centro Espírita. Tiago, Cirne, muito obrigado pela oportunidade de participar e agradecer por essa pergunta. Acho que a melhor maneira, ou uma das maneiras de falar dessa necessidade de nós nos organizarmos em grupo, ou em centros espíritas, ou em casas espíritas, é primeiramente atender à demanda das pessoas que se dizem espíritas. Se nós pegarmos a série histórica, a partir do censo brasileiro, que começou a fazer pesquisas sobre religião em 1940, então, em 1940, o censo passou a fazer a seguinte pergunta: qual a sua religião? E a pessoa, então, responde: sou espírita. E, então, lá em 1940, nós tínhamos, falando em números aproximados, quase 500 mil cidadãos brasileiros que se diziam espíritas. Veja que eu não estou dizendo que participavam do movimento espírita, se diziam espíritas. E o censo, que acontece a cada 10 anos, esse número vai crescendo até 2000. Em 2000, ele vai chegar a 2.300.000 brasileiros aproximadamente. Então, uma linha crescente bastante importante. De 2000 para 2010, esse número passa de aproximadamente 2.300 para 3.800.000. Então, nós tivemos, nesse período, um crescimento muito importante no número de pessoas que se dizem espíritas. Há algumas publicações, alguns autores, inclusive fora do movimento espírita, estimam que quando se fala de simpatizantes, esse número pode multiplicar por 10. Então, este já seria um grande motivo para que nós nos organizássemos em grupo para, distribuídos no território nacional, distribuídos no território dos estados e das cidades, nós pudéssemos, de alguma forma, oferecer oportunidade para que as pessoas chegassem até o movimento espírita, até a casa espírita, para conhecer o que efetivamente é a doutrina espírita. Olhando pelo outro lado, vamos lembrar que nós nos organizamos em grupos porque nenhum de nós é capaz de atender de forma eficiente, de forma perfeita, todos os campos, os variados campos de uma casa espírita. Nem todos nós temos todos os talentos. Então, quando nós nos agrupamos, quando nós começamos a trabalhar em grupo, efetivamente, nós agrupamos talentos. E aí vamos lembrar Kardec, que dizia que nós deveríamos estudar em grupo, porque cada um, a partir do seu conhecimento, a partir da sua experiência, a partir da sua vocação, vai ler o texto espírita e apresentar uma interpretação enriquecida com a própria experiência. Assim é na casa espírita. Nós nos reunimos em grupos porque cada um dos seus membros tem uma característica, tem uma história, tem uma competência, tem uma facilidade na vida. E com isso, todos juntos formam uma casa capaz de atender mais e melhor as pessoas que procuram. E essa casa, reunida pelos laços da fraternidade, da união, formando o grande movimento da unificação, são capazes, as casas e esse movimento organizado, capazes de se preparar para a grande demanda em prol daqueles que buscam a casa para o conhecimento espírita. Pensando, então, nessa demanda que o Álvaro indica para a gente e naquilo que é proposto pelo Orientação ao Centro Espírita, eu pergunto para o Cirne quando, afinal, iniciar um Centro Espírita. Bom, Tiago, Álvaro,
nós vamos percebendo que alguns núcleos espíritas começam no núcleo familiar. Ali as pessoas se reúnem semanalmente ou de acordo com um período que é estabelecido para estudar a doutrina espírita. Mas nós vamos percebendo que com o tempo outras pessoas vão sendo convidadas, vão se integrando ali. E no núcleo familiar, nem sempre é recomendável a realização de todas as atividades que uma instituição espírita possa ter, como, por exemplo, uma reunião mediúnica. Ela pode até existir, mas para o atendimento, para a organização, como nós temos num centro espírita, não é recomendável dentro de um núcleo familiar. E, portanto, com esse aumento de pessoas que começam a se agregar, com a compreensão de que outras necessidades vão sendo criadas. Por exemplo, num núcleo familiar, dificilmente você vai conseguir realizar um trabalho de assistência social, porque nem sempre você tem como levar as pessoas para serem assistidas ali. Então, à medida em que as atividades começam a crescer, que a equipe começa a se estruturar, vai se percebendo a necessidade de se ampliar o trabalho. Daí a necessidade do surgimento de um centro espírita, de uma forma organizada. E é importante ressaltar, com a criação também de um estatuto, que é o ponto inicial de partida também de um centro espírita, até para efeito de um registro legal, é necessário que haja um estatuto. E essa equipe começa a trabalhar, começa a dividir as tarefas ali dentro das atividades rotineiras, e como o Álvaro bem nos lembrou, a necessidade do trabalho em grupo, porque o ser humano em si, ele não agrega em si o potencial para fazer tudo. Então, aí é necessário constituir uma equipe, e a necessidade vai nos mostrando que, a partir do momento que as atividades crescem, é o momento de nos reunirmos, dialogarmos, formarmos ali uma equipe e, com isso, constituirmos um centro espírita. Excelente. Eu pergunto, então, ao Álvaro, ainda pensando nesse contexto de início das atividades, dentre as atividades básicas do centro espírita, onde é que esse grupo de trabalho, por onde é que esse grupo de trabalho pode começar as suas atividades? Existe aí uma multiplicidade de respostas para essa pergunta. Porque a gente pode falar das peculiaridades. Quando a gente anda aí pelo Brasil, a gente ouve as histórias das casas espíritas. Então, você tem uma casa espírita que começou motivada pela perda de um ente querido, e em nome dessa perda, as pessoas reuniram outros tantos para iniciar trabalhos, ou trabalhos de assistência, ou trabalhos de informação. Outros grupos se iniciaram em torno da mediunidade, isso era muito comum antigamente, em torno da mediunidade de uma pessoa, ou de um grupo de médiuns. Mas isso são as peculiaridades. Em geral, as atividades começam com a função da exposição, da divulgação da ideia espírita. Então, o comum, o mais corriqueiro, é que você tenha um grupo em que começam a estudar, e aí, como falou o Cine, isso vai crescendo, não cabe, eles passam para a casa espírita. E quando uma casa se organiza, o mais comum é que ela abra as suas portas para a informação espírita. E com isso, as reuniões públicas são chamadas de porta de entrada da casa espírita. E, seguindo a isso, as reuniões de estudo de forma mais organizada, como o caso do EGE, do estudo sistematizado da doutrina espírita, caso se queira aprofundar estudos doutrinários. É possível também, no mesmo conjunto de ideias, o estudo junto ao jovem e o estudo da doutrina junto à criança. Então, isso no grande pacote da ideia da exposição da doutrina espírita às pessoas que chegam. E aí vamos ter outras atividades, como a atividade da mediunidade, que na visão espírita é uma atividade privativa. Vamos ter a chance de realizar atividades, como bem lembrou o Cine, na área da promoção social.
Então, mediunidade, estudo, promoção social são portas de entrada para trabalhadores. Mas algumas delas precisam de formação. Então, todas essas ideias de atividade têm por trás uma ideia de formação. E aí, então, a gente começa a perceber que não dá para pensar que é uma atividade ou outra atividade. Vamos fazer uma ou outra. Talvez seja mais interessante nós pensarmos que é uma atividade e outra atividade. E aí sim, nós vamos ter as peculiaridades de cada grupo. Começa, por exemplo, com uma reunião pública e tem uma maior capacidade de organizar atividades na promoção e assistência social. Ou tem uma maior capacidade, uma peculiaridade ou competências mediúnicas para organizar naquele grupo uma reunião reservada, privativa, com médiuns experientes ou médiuns em caminho de aprimoramento de educação mediúnica. Ou tem pessoas com perfil que permita fazer a organização do trabalho de jovens. Então, como escolher por onde começar depende do perfil de cada grupo. Mas a função primeira de uma casa espírita é o acolhimento e a entrega da mensagem espírita a crianças, jovens, adultos, idosos e espíritos, falando das reuniões mediúnicas. Então, se nós tivéssemos que sintetizar isso, a proposta seria abrir o espaço da exposição espírita e, a partir daí, acolher essas pessoas que, aos poucos, vão se tornando mais próximos, vão se tornando frequentadores mais ativos, até chegarem a trabalhadores e permitindo, então, a multiplicação das tarefas dentro da casa espírita. Excelente. Eu gostaria muito de um comentário do Cirne a esse respeito, porque o Álvaro fala para a gente desses diferentes perfis existentes. Esses perfis, então, precisam ser considerados e respeitados. É o que propõe a orientação ao Centro Espírita, não é? Perfeito, Tiago. E o Álvaro enfatizou bem esse momento da criação das atividades. E nós precisamos também reforçar aqui que quando se funda um centro espírita, você não tem a obrigatoriedade de ter todas as atividades de uma única vez. Até porque, se nós olharmos o perfil dos nossos centros espíritas pelo Brasil, aí a gente fala um pouco da realidade do Brasil, que é onde nós conhecemos um pouco de perto, nós vamos perceber que há uma carência de trabalhadores no início. São muito poucas pessoas que ali se dispõem até para trabalhar, para colocar a mão na massa naquele momento. Então, a dificuldade de abrir todas as atividades começa aí, porque você não tem todos os trabalhadores. E aí o Álvaro também coloca uma coisa muito importante. Tarefas como mediunidade, como atendimento espiritual, requerem preparação do trabalhador. Então, você também precisa estabelecer uma formação para esses trabalhadores. E é importante também frisar que uma casa espírita, ela não pode se fechar em si mesma. É fundamental que as pessoas, quando tenham a necessidade ou tenham o intuito de criar uma instituição espírita, procurem também trocar experiências com centros, com instituições espíritas que já têm o seu trabalho consolidado. Até porque, como seguimos o Evangelho de Jesus, faz parte, precisamos ser solidários uns com os outros. E há trabalhadores que muitas vezes se dispõem a auxiliar numa casa, mas também no dia em que não estão em atividade, se propõem a auxiliar em outra casa. Se propõem a formar trabalhadores de uma outra instituição espírita. Então, nós vamos ganhando em aprendizado, nós vamos ganhando na construção de uma rede, porque nós não vemos os centros espíritas trabalhando sozinho e tampouco competindo entre si. Não é o objetivo. Nós precisamos trabalhar de forma solidária. Então, quando nós enxergamos a necessidade da formação de uma rede, a necessidade da formação dos trabalhadores que vão atuar dentro do centro espírita, nós vamos percebendo que as atividades vão sendo implantadas de forma gradual.
E isso é importante, porque dá segurança até para a própria instituição. Porque não adianta você abrir a atividade e você não ter o trabalhador preparado, ou você não ter o trabalhador. Mas como o Álvaro bem frisou, tudo começa, na essência, pela questão da divulgação. Porque é importante que, nesse momento, as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus. Nós percebemos que a grande maioria das pessoas que procuram uma instituição espírita, elas estão em busca do acolhimento, elas estão em busca de uma orientação e elas estão em busca o que o Evangelho pode me trazer para que eu possa compreender essa dificuldade que eu estou passando. Perfeito, Cirne. Agora eu gostaria de saber quais são os seus destaques sobre, assim, os maiores desafios para a constituição e para a manutenção do Centro Espírita. Ah, Tiago, a gente vai chegar aí num ponto que é um ponto crucial, né? Não basta apenas abrir a instituição espírita. Exato. Né? O trabalho ele precisa ser consolidado. E para que o trabalho seja consolidado, nós vamos começando pelas pequenas noções de organização. A começar pelo cronograma de trabalho. Que dia que essa casa espírita vai atender? O espaço é adequado para realizar aquela atividade? Né? Nós temos trabalhadores que têm disponibilidade para executar o trabalho naquele dia? E nós sempre frisamos também a necessidade de uma organização administrativa, porque com o tempo é natural que a instituição venha a crescer, que a instituição venha a receber trabalhadores. Então, essa instituição, ela tem um estatuto muito bem definido. Ali você tem as regras de como a diretoria vai estar funcionando. Há um regimento interno que diga como é que as atividades são desenvolvidas, quais são as atribuições de um coordenador, por exemplo, que está ali responsável por uma determinada atividade. Então, há uma necessidade de uma organização interna. Mas a gente sempre reforça que o dirigente da instituição espírita, ele sempre deve ser aquele ponto de referência na construção de um diálogo. A gente percebe que as instituições espíritas que vão se consolidando e que o seu trabalho vai sendo fortalecido com o passar do tempo, são aquelas instituições que têm na sua liderança a abertura para o diálogo, para ouvir as necessidades dos trabalhadores, e um ponto que é crucial para toda a instituição espírita, fidelidade à doutrina espírita. A maioria das instituições que se afastam dos ensinos espíritas, a gente não tem uma explicação, mas a maioria acaba não conseguindo ir adiante. Então, a fidelidade aos princípios espíritas é um ponto fundamental para a manutenção de todo o trabalho dentro da instituição, além do que a organização interna, a boa liderança que vai abrir os espaços de diálogo e a recepção e a formação de trabalhadores para que possam atuar dentro daquela instituição espírita. Excelente. Agora eu gostaria então de um comentário do Álvaro a esse respeito, porque onde existe ser humano existe desafio, né, Álvaro? Quais são assim os seus pontos de atenção a esse respeito, então? Eu ia falar exatamente sobre isso, né? Há uma diferença importante entre você ter um grupo iniciante de estudo espírita, que acontece numa casa, aí aquele grupo cresce, aí as pessoas, aqui em casa não está dando mais, vamos buscar uma sala, e é um grupo de pessoas conhecidas que estão ali envolvidos e ligados por um laço de fraternidade. Quando se organiza uma casa espírita, quando se abre as portas de uma casa para que as pessoas possam chegar buscando conhecimento e buscando esse acolhimento, são as duas palavras que orientam a busca da casa espírita, a gente não pode esquecer que a casa espírita, ao receber todas essas pessoas, vai receber uma amostra do que é a sociedade. Então é muito diferente daquele grupo inicial, onde todas as pessoas se conheciam, onde as pessoas tinham um laço estreito de relação.
Então começam a chegar pessoas, e pessoas de todo tipo. E são essas pessoas de todo tipo que começam a aprender, começam a acessar as atividades da casa espírita. Com o tempo, começam a ocupar os espaços de função, começam a ser trabalhadoras. Daí, nós passamos a ver a diversidade dos perfis. Por conta disso, precisamos aprender o exercício do diálogo, né, da conversa, quais as ferramentas para que a gente possa estreitar esses laços de confiança e aprender a lidar com pessoas que fazem diferente, pensam diferente em determinadas coisas. Como eu construo consensos, não estou falando no termo doutrinário, porque os termos doutrinários estão já bem desenhados nas obras espíritas, o que é o quê. Mas, antes de dizer desse consenso, estou falando da dificuldade que nós vamos encontrar nas relações próprias de pessoas diferentes que vêm de vários lugares, com várias histórias, com muitas expectativas diferentes. Então, há também que se pensar como dificuldade, como desafio, melhor dizendo, esse aprimoramento das relações humanas no espaço da casa espírita. Excelente, Álvaro. Nós temos feito referência aqui ao longo dessa temporada sobre os desafios que nós vivemos enquanto humanidade. Pergunto então, quais são as respostas ou orientações o Centro Espírita pode oferecer às demandas da atualidade, Álvaro? Se a gente pensar bem, enquanto humanidade, nós temos questões muito antigas e que vão sofrendo modificações e que chegam até os dias de hoje. Até o momento em que nós vivemos, por exemplo, essa experiência traumática que é da pandemia. Isso efetivamente mudou esse traçado histórico das dificuldades que o homem tinha e que levava a determinadas buscas. Então, a pandemia potencializou algumas dessas questões. Então, o número acelerado de mortes levou as pessoas, os grupos organizados, a refletirem mais ainda sobre o momento da morte, ou não saber o momento da morte e a finitude do corpo físico. Isso fez com que as pessoas passassem a refletir e passassem a buscar alternativas de explicação para esse momento. Só isso já seria um canal bastante importante de contribuição da doutrina espírita, quando apresenta de forma muito clara, muito didática, a ideia da imortalidade da alma. E esta imortalidade apresentada com todas as características espíritas. Então, nesse momento onde estamos vivendo um luto que se repete, um luto que se alimenta, porque são tantos os óbitos que nós não temos condição de fechar os lutos, aquele período em que nós nos adaptamos à perda daqueles a quem amávamos, de quem conhecíamos. Um emenda no outro. Então, só esse momento difícil seria um motivador para a casa espírita. A doutrina espírita tem o que oferecer como contribuição para que o homem entenda melhor essa situação, entenda melhor esses desafios que ele está enfrentando. Por outro lado, o grande desafio do isolamento social e das dificuldades que as sociedades estão enfrentando faz com que os homens busquem o autoconhecimento. Não mesmo assim, passem a conviver consigo mesmo, coisa que não acontece quando as nossas atenções estão voltadas para fora. Então eu passo o dia agitado no trabalho, chegando em casa eu passo o dia vinculado às redes, vinculado à televisão, e nos fins de semana eu estou sempre ativo e atento para as coisas que acontecem fora. Aí chega o isolamento social, eu estou impedido de fazer essas coisas. E eu passo, então, a ter que conviver comigo mesmo. E aí começo a enfrentar dificuldades por conta de questões
que em nome daquela vida agitada eu não havia confrontado antes. Então, o autoconhecimento e as dificuldades com isso também são oportunidades para que a doutrina espírita ofereça melhores informações. A convivência estreita nas casas, nos domicílios, nos lares, fez também com que as pessoas fossem levadas a um novo estado de relação com os seus próprios familiares. Então, essa dificuldade também nas relações é um campo de conhecimento que a doutrina espírita pode também aportar informações. Então, em síntese, esta dificuldade, este momento difícil que todos nós estamos vivendo, né, é, na verdade, uma oportunidade para que conheçamos um pouco mais de doutrina espírita, ou para que ofereçamos a essas criaturas, a esses companheiros, a essas pessoas, as informações organizadas da doutrina espírita, capazes de permitir que eles entendam essa grande máquina, essa grande dinâmica de vida que todos nós estamos envolvidos. Excelente, Álvaro. Nós estamos, assim, na reta final do episódio de hoje, mas antes de finalizar, eu gostaria de ouvir o comentário do Cirne a respeito desses elementos que Álvaro coloca para a gente e que você comentasse ainda, sinteticamente, qual a contribuição de orientação ao Centro Espírita para a materialização desse espaço seguro que a gente está fazendo referência aqui, Cirne. E o Álvaro coloca muito bem o cenário que nós estamos vivendo. Mas o Centro Espírita é sempre um ponto de luz, onde quer que ele se encontre. E a doutrina espírita, na sua essência, ela é eminentemente consoladora. E a humanidade, nesse momento, precisa de quê, Tiago? De consolação. E essa consolação se dá não apenas pela divulgação dos postulados, mas as pessoas estão precisando de Jesus. E o Centro Espírita, com a sua simplicidade, que caracteriza muito os núcleos nascentes do cristianismo, oferta isso para a maioria das pessoas. As pessoas precisam do Evangelho, da consolação. E elas buscam o Centro Espírita porque o Espiritismo tem resposta para tudo. Pode ser até que a gente não entenda o que está sendo dito enquanto resposta, mas ali nós encontramos as respostas para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Então, o Centro Espírita, enquanto organização, enquanto instituição, enquanto núcleo que divulga a doutrina espírita, tem um papel preponderante, o papel de trazer esperança para as pessoas. Nesse momento tão difícil, nesse momento tão conturbado que a humanidade está passando, a tal ponto que a gente frisa, né? As pessoas precisam de Jesus nesse momento. E elas devem ir ao Centro Espírita para buscar encontrar Jesus. Excelente, agradeço, Cirne, pela participação, agradeço ao Álvaro pela contribuição conosco, pela excelente conversa, agradeço a você que nos acompanhou até agora. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou acessar febnet.me/OCE para fazer download gratuito de orientação ao Centro Espírita, de outros documentos e materiais de apoio que nós fizemos referência ao longo desse episódio. Continue acompanhando. Orientação ao Centro Espírita vai ao ar semanalmente aqui na tela da FEB TV. Próxima semana, a nossa reflexão será sobre a unificação do movimento espírita. Nós nos vemos por aqui. Até lá!